Você já percebeu que, em uma sala cheia de pessoas gritando por atenção, batendo no peito e tentando provar o próprio valor, o homem mais perigoso é quase sempre aquele que não disse uma única palavra? Pense na última vez que você entrou em um ambiente hostil, uma reunião tensa, um bar desconhecido, uma negociação difícil. O seu instinto, treinado por anos de condicionamento social e insegurança, gritou para você fazer uma coisa: falar, preencher o vazio, explicar quem você é, justificar sua presença, fazer uma piada para quebrar o gelo. Nós fomos ensinados que o silêncio é um erro, que é um defeito de fábrica, que se você não está emitindo som, você é tímido, fraco ou, pior ainda, invisível. Mas Maquiavel, aquele velho cínico que entendia a alma humana melhor do que qualquer psicólogo moderno, sabia de uma verdade que a maioria dos homens esqueceu. E se eu te dissesse que esse seu instinto de ficar calado, aquela voz no fundo da sua mente que diz "não fale nada", não é timidez? E se eu te dissesse que isso é, na verdade, uma estratégia evolutiva de predação que você simplesmente desaprendeu a usar? O mundo moderno nos convenceu de uma mentira brilhante, a de que poder é sinônimo de visibilidade e ruído. Olhe para as redes sociais, é uma cacofonia, todos latindo, todos querendo ser ouvidos, todos desesperados por validação. Mas existe uma regra antiga, escrita no sangue de reis e generais, que diz o contrário: quem fala, sangra. A fala é, por definição, uma exposição de vulnerabilidade. Vamos dissecar isso. Quando você abre a boca, você não está apenas emitindo som, você está entregando munição. Você está revelando o que sabe, o que não sabe, o que teme, o que deseja e, principalmente, o que você precisa para se sentir seguro. Cada palavra que sai da sua boca é um pedaço da sua armadura que cai no chão. Robert Greene, em suas 48 Leis do Poder, capturou isso com uma precisão cirúrgica na Lei número 4. Diga sempre menos do que o necessário. Parece simples, não é? Quase um clichê de biscoito da sorte, mas a aplicação real disso é brutal. Olhe para a história, olhe para Luís XIV, o Rei Sol. O homem que segurou a França na palma da mão não fazia discursos inflamados a cada 5 minutos. Quando seus ministros vinham até ele com problemas urgentes, tramas complexas, fofocas da corte e pedidos desesperados de decisão, tentando manipulá-lo com relatórios intermináveis, Luís XIV ouvia. Ele ouvia em um silêncio absoluto, com o rosto impassível como uma estátua de mármore. E no final, quando o ministro já estava suando frio, o rei dizia apenas 2 palavras: "Eu verei". Só isso. Eu verei. Ele não explicava, ele não prometia, ele não se justificava. E esse silêncio, essa recusa em engajar no nível do ruído, aterrorizava a corte inteira. Porque ninguém sabia o que ele estava pensando. Ninguém sabia se ele estava satisfeito ou furioso. O silêncio dele transformava homens poderosos em crianças inseguras, tentando adivinhar onde pisar. Isso não é apenas história antiga, isso é a dinâmica de qualquer mesa de pôquer em qualquer subsolo esfumaçado do mundo hoje à noite. O amador, o homem que vai perder todo o dinheiro, é aquele que fala. Ele comenta as jogadas, ele ri alto quando ganha uma mão, ele reclama do azar quando perde. Ele acha que está sendo sociável, mas o que ele está fazendo é emitindo tells, sinais involuntários. O profissional, o predador da mesa, ele mal respira. Ele entende que a fala é uma janela para a alma, e em um jogo de guerra, você fecha as janelas e tranca as portas. Existe uma biologia primitiva por trás disso que você não pode ignorar. Se você observar um grupo de primatas, chimpanzés na selva, quem é que faz mais barulho? São os machos de baixo escalão, os jovens, os fracos, os inseguros. Eles gritam, batem nos galhos, mostram os dentes e fazem um escândalo. Por quê? Porque eles precisam sinalizar que são inofensivos ou que pertencem ao grupo. O barulho é um pedido de clemência. É a forma deles dizerem: "Eu estou aqui, por favor, não me machuquem, eu sou parte do bando". Agora, olhe para o alfa, o líder. Ele raramente grita.
Ele observa. Ele está sentado no ponto mais alto, em silêncio absoluto, escaneando o horizonte. Ele não precisa provar que está lá. A presença dele é pesada o suficiente para dispensar o som. Quando ele se move, é em silêncio. Quando ele ataca, é sem aviso. No mundo humano, nós trocamos a selva pelo escritório, pelo trânsito, pelos relacionamentos complicados, mas o cérebro reptiliano continua o mesmo. Quando você fala demais, quando você não consegue suportar 3 segundos de silêncio em uma conversa e sente a necessidade compulsiva de preencher aquele buraco com palavras vazias, o que você está comunicando subconscientemente para todos na sala é submissão. Você está dizendo: eu não me sinto confortável o suficiente com a minha própria existência, então preciso da sua aprovação verbal para sentir que tenho valor. É o custo da validação. O homem que fala busca a aprovação externa. O homem silencioso comunica, sem dizer uma sílaba, que ele já se aprovou. Que ele não precisa que ninguém ali goste dele, concorde com ele ou o entenda. E não existe nada, absolutamente nada, que deixe as pessoas mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais fascinadas do que alguém que não precisa delas. Pense nisso como a metáfora do iceberg. É batida, eu sei, mas é perfeita. O ruído, a conversa fiada, a ostentação, tudo isso é a ponta visível do gelo. É o que todo mundo vê, é seguro, é previsível. Mas o silêncio é a massa submersa, é a parte escura, fria e gigantesca que fica abaixo da linha da água. Foi essa parte que rasgou o casco do Titanic, não a ponta branca e bonita que brilhava ao sol. Quando você escolhe o silêncio, você se torna essa massa submersa, você se torna imprevisível. A maioria dos homens vive na superfície, flutuando como rolhas, sendo levados pela correnteza de qualquer conversa. Eles reagem a tudo. Se alguém os insulta, eles reagem. Se alguém os elogia, eles reagem. Eles são escravos do estímulo externo. O homem silencioso é a âncora. Ele não flutua, ele arrasta o fundo. Mas aqui entra a parte mais interessante, a parte que separa os meninos dos homens, a teoria da prática. Por que exatamente o silêncio causa tanto medo nos outros? Não é apenas porque você não está falando. Se fosse só isso, as pessoas apenas achariam que você é mudo ou entediante. O medo real, a ansiedade que você gera no seu oponente, no seu chefe ou naquela mulher que você está tentando impressionar, não vem da sua falta de palavras, vem do que acontece dentro da mente deles quando você se cala. Você não está apenas fechando a boca, você está ligando uma máquina de projeção na cabeça de quem te observa. E é aí que a brincadeira realmente começa. Pense nisso como uma falha no sistema operacional humano, um bug que você pode explorar se tiver o estômago para isso. A mente humana, a minha, a sua, a de qualquer pessoa que você conheça, sofre de uma doença crônica e incurável. Os antigos chamavam isso de horror vacui, o horror ao vácuo. A natureza abomina o espaço vazio. Se você cavar um buraco na terra, a chuva vai preenchê-lo. Se você tirar o ar de uma garrafa, a pressão vai tentar esmagá-la. E se você criar um buraco na conversa, a mente da outra pessoa entrará em pânico absoluto para preenchê-lo. É biológico. É primitivo na conversa. A mente da outra pessoa entrará em pânico absoluto para preenchê-lo. É biológico. É primitivo. Quando você está conversando com alguém e de repente para de falar, mantendo o contato visual, sem desviar, sem pegar o celular, apenas existindo naquele silêncio, o cérebro da outra pessoa dispara um alarme de emergência. O silêncio é interpretado pelo subconsciente como uma ameaça, como uma ruptura no tecido social, como um sinal de que algo está errado. E o que a pessoa faz? Ela começa a falar, ela começa a despejar informações, ela começa a cavar a própria cova. Você já viu isso acontecer em salas de interrogatório policial? Eu já.
E não é como nos filmes, onde o policial mau bate na mesa e grita. O interrogador mais perigoso é aquele que entra na sala, senta-se, coloca uma pasta sobre a mesa, olha para o suspeito e não diz absolutamente nada. 1 minuto passa, 2 minutos, o ar fica pesado, o suspeito começa a se mexer na cadeira, o silêncio se torna ensurdecedor. O próprio suspeito começa a ouvir os batimentos cardíacos nos ouvidos. E então, incapaz de suportar a pressão daquele vácuo, ele fala: "Olha, eu não queria fazer aquilo", ou "eu só estava lá de passagem". O policial não precisou fazer uma pergunta, o silêncio fez o trabalho sujo. O suspeito confessou não porque queria dizer a verdade, mas porque precisava desesperadamente quebrar a tensão. Ele precisava aliviar a própria ansiedade. Agora, traga isso para a sua realidade, para o seu escritório, para o seu relacionamento, para aquela negociação de salário. Karl von Clausewitz, talvez o maior estrategista militar que já existiu, falava sobre a névoa da guerra, fog of war. No campo de batalha, a incerteza é o que mata. Se você sabe onde o inimigo está, quantos canhões ele tem e o que ele pretende fazer, a batalha já está ganha. O problema é que você nunca sabe. O silêncio é a sua máquina de neblina. Quando você fala demais, você está acendendo sinalizadores na escuridão. Você está gritando suas coordenadas para o inimigo. Olha, eu estou aqui, eu estou inseguro sobre isso, eu quero muito fechar esse negócio, eu tenho medo de perder você. Cada palavra é um dado, cada frase é um mapa que você entrega de bandeja para quem quer te destruir ou te dominar. Mas quando você se cala, você se torna um fantasma. Pense na agonia de não saber o que o outro está pensando, é torturante. Se você não oferece a sua opinião, se você não revela a sua posição, o seu oponente não consegue planejar uma defesa. Como ele pode te manipular se ele não sabe o que você quer? Como ele pode te atacar se ele não sabe onde dói? Maquiavel, o nosso velho amigo florentino, entendia que o poder raramente é sobre percepção. Em O Príncipe, ele diz que é necessário ser um grande simulador e dissimulador. Mas entenda bem, dissimular não é necessariamente mentir. Mentir dá trabalho, mentir exige memória. Dissimular, na sua forma mais pura, é simplesmente não mostrar, é ocultar a forma. O silêncio é a máscara perfeita, porque ele não tem rosto. E aqui acontece o fenômeno mais fascinante da psicologia humana, algo que eu chamo de o efeito espelho. Quando você se torna uma tela em branco, sem emitir opiniões, sem tentar agradar, sem rir de piadas sem graça, você força a outra pessoa a projetar as próprias inseguranças em você. Se o seu chefe é paranoico e você fica em silêncio diante dele, ele vai achar que você está tramando algo, porque é isso que ele faria. Se a pessoa com quem você está saindo é insegura, o seu silêncio será lido como rejeição ou superioridade. Se o seu rival é arrogante, ele verá o silêncio como submissão, até ser tarde demais. Eles não estão vendo você, eles estão vendo a si mesmos refletidos no abismo do seu silêncio, e na maioria das vezes, eles não gostam do que vem. Mas a culpa não é sua. Você não disse nada do que vem. Você apenas segurou o espelho. Isso nos leva a uma questão de economia básica, a assimetria de informação. O mundo é um mercado de dados. Em qualquer interação humana, vence quem tem mais informações sobre o outro. É simples assim. Não existe empate em interações sociais de alto nível. Alguém está liderando, alguém está seguindo. O homem que fala é uma torneira aberta. Ele está doando seu recurso mais valioso, o conhecimento sobre quem ele é. Ele diz o que gosta, o que odeia, onde passou as férias, o que acha do governo, quais são seus traumas de infância. Ele se abre, achando que isso cria conexão. E talvez crie, com amigos e familiares. Mas na selva, isso é suicídio. O homem silencioso é um buraco negro. Ele absorve tudo e não devolve nada.
Você já percebeu como os grandes líderes, os CEOs que realmente mandam, ou aquelas figuras históricas que mudaram o mundo, raramente são os que mais falam na reunião? Eles entram, eles sentam, eles observam. Eles deixam os gerentes intermediários, os ansiosos, os bajuladores gastarem saliva. Eles deixam os outros colocarem as cartas na mesa. Eles coletam, eles analisam, eles arquivam. Enquanto todo mundo está ocupado tentando provar que é inteligente, o homem silencioso está ocupado ficando inteligente. Ele está aprendendo as motivações de cada um na sala. Ele está vendo quem está mentindo, quem está com medo, quem é leal. E quando ele finalmente decide falar, meus amigos, quando ele fala, o peso é diferente. Porque ele não está chutando, ele está atirando com mira laser, baseada em todos os dados que os tolos forneceram gratuitamente durante a última hora. Você entende a mecânica agora? Não é misticismo, é pura estratégia de guerra aplicada ao cotidiano. O ruído é vulnerabilidade disfarçada de confiança. O silêncio é controle disfarçado de passividade. Mas saber disso é apenas a metade do caminho. Entender que o silêncio é um escudo e uma tela de fumaça te protege, te mantém vivo na trincheira. Mas ninguém ganha uma guerra apenas se defendendo. Ninguém conquista um império, ou uma mulher, ou o respeito de uma multidão apenas se escondendo atrás de uma muralha. Chega um momento em que você precisa sair da defensiva. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser o seu escudo e precisa se tornar a sua espada. Existe uma maneira de usar essa pausa, esse vácuo, não para se esconder, mas para atacar, para desestabilizar ativamente, para fazer o sangue do oponente gelar e a admiração dos aliados crescer. Mas isso exige uma mudança de postura. Você precisa parar de usar o silêncio porque é tímido e começar a usá-lo porque é perigoso. Agora você entende que o silêncio é um escudo e uma tela de fumaça, mas como transformá-lo em uma lâmina? Como usar isso ativamente para destruir um argumento, dominar uma situação ou fazer alguém se apaixonar pela incerteza que você representa? A maioria dos homens vive a vida reagindo. Alguém te insulta, você insulta de volta. Alguém te faz uma pergunta, você responde imediatamente. Alguém te elogia, você sorri e agradece na mesma fração de segundo. Parece educado, parece normal, mas na verdade isso é submissão. Quando você reage instantaneamente ao estímulo de outra pessoa, você está dançando conforme a música dela. Você entregou o controle remoto das suas emoções para um estranho. Para transformar o silêncio em uma arma ofensiva, a primeira coisa que você precisa dominar é o que os negociadores de reféns e os grandes estadistas chamam de pausa de poder. Imagine o cenário. Você está numa reunião tensa, ou discutindo com sua esposa, ou sendo pressionado por um vendedor. Eles te fazem uma pergunta difícil. Com sua esposa, ou sendo pressionado por um vendedor. Eles te fazem uma pergunta difícil. O instinto natural, o instinto do animal acuado, é responder rápido para se livrar da pressão, é preencher o vazio. Mas o homem perigoso faz o oposto. Ele espera. Ele não espera 1 segundo, ele espera 3, 4, talvez 5 segundos intermináveis. Ele mantém o contato visual, sem piscar, e não diz absolutamente nada. Sabe o que acontece nesses 5 segundos? O mundo vira de cabeça para baixo. No momento em que você não responde de imediato, a dinâmica de poder na sala muda instantaneamente. O cérebro da outra pessoa entra em um estado de alerta primitivo. A nossa biologia é programada para interpretar o silêncio prolongado como um sinal de perigo, de avaliação, de julgamento. Se você responde rápido, você é um réu se defendendo. Se você faz a pausa, você se torna o juiz avaliando a sentença. É uma tortura psicológica sutil, mas devastadora. Durante esses segundos, a pessoa que te perguntou começa a duvidar da própria pergunta. Será que eu falei besteira? Será que ele está ofendido? Será que ele sabe algo que eu não sei? O nível de cortisol no sangue dela sobe. Ela começa a suar frio. E muitas vezes, antes mesmo de você abrir a boca, ela começa a falar de novo, se justificando, baixando o preço, mudando a história, entregando os pontos. Você venceu a batalha sem disparar uma única sílaba. Mas a pausa é apenas o gatilho.
A bala no tambor é o olhar. Existe um conceito militar antigo, muitas vezes associado a soldados que viram o horror de perto, chamado de o olhar de 1000 jardas. É um olhar que atravessa a pessoa, focado no horizonte, vazio de emoção, mas cheio de intensidade. Quando você combina o silêncio verbal com esse contato visual inquebrável, você cria uma dissonância cognitiva no seu oponente. A boca dele está falando, mas os olhos dele estão procurando desesperadamente por aprovação nos seus. E você não dá essa aprovação. Você não sorri, você não franze a testa, você não concorda com a cabeça. Você se torna uma esfinge. Isso nos leva a um exemplo clássico que separa os meninos dos homens. Pense em O Poderoso Chefão. Mas não assista como um filme de gangsters, assista como um manual de comportamento. Olhe para o filho mais velho, Sonny Corleone. Ele é o arquétipo do homem barulhento. Ele grita, ele gesticula, ele bate na mesa, ele deixa claro o que ama e o que odeia. Ele é pura reação. E qual é o destino dele? Ele é emboscado e fuzilado num pedágio antes do meio do filme. O barulho dele telegrafou cada passo que ele daria. Ele era previsível, e na guerra, previsibilidade é morte. Agora, olhe para Michael Corleone. Michael raramente levanta a voz. As cenas mais aterrorizantes do filme não são quando ele grita, mas quando ele fica absolutamente quieto. Lembre-se da cena no restaurante antes dele matar o policial corrupto e o traficante. Os olhos dele se movem, analisando o ambiente, mas ele não diz nada. O silêncio dele é pesado, denso, sufocante. As pessoas ao redor de Michael vivem pisando em ovos, não porque eles as ameaçam verbalmente o tempo todo, mas porque elas nunca sabem exatamente o que ele está pensando. Ele retém a validação. E aqui entramos numa tática brutal para o ambiente de trabalho ou relacionamentos, a retenção de feedback. Somos viciados em feedback imediato, queremos saber se agradamos. O chefe bonzinho ou o namorado carente elogia tudo o tempo todo para evitar conflito. O resultado? O elogio perde o valor, vira inflação. O homem que usa o silêncio como arma opera na escassez. Quando alguém faz algo por você, não pule de alegria imediatamente. Observe, processe, deixe um vácuo. Faça a pessoa trabalhar mentalmente pela sua aprovação. Isso cria uma aura de autoridade que nenhum cargo ou título pode comprar. Você se torna indecifrável. E o que é indecifrável é uma aura de autoridade que nenhum cargo ou título pode comprar. Você se torna indecifrável. Você se torna indecifrável. E o que é indecifrável é, por natureza, respeitado e temido. Mas eu sei o que você está pensando agora. Isso parece incrível na teoria, mas na prática, quando o sangue esquenta, é impossível calar a boca. E você tem razão. Manter esse nível de frieza não é natural. O seu corpo quer gritar, a sua ansiedade quer preencher o silêncio. O impulso de se explicar, de se defender, de buscar validação é uma droga poderosa que o seu cérebro libera sempre que você se sente ameaçado. A maioria dos homens falha aqui. Eles entendem a lógica, mas não têm o estômago para sustentar a tensão. Eles quebram o silêncio porque o silêncio dói neles mesmos. Para conseguir olhar nos olhos de alguém e não dizer nada enquanto o mundo desaba, você precisa de mais do que dicas de linguagem corporal. Você precisa de um controle interno absoluto. Uma blindagem mental que te permita sentir a raiva, sentir o medo e não deixar que nada disso vaze para a sua expressão. É aqui que entra a verdadeira engenharia da mente. Se você não domina seus impulsos internos, você nunca vai dominar o ambiente externo. Existe um método para construir essa fortaleza, para treinar o seu cérebro a gostar do desconforto em vez de fugir dele.
Se você quer parar de ser refém das suas próprias reações e aprender a ter o sangue frio de um cirurgião em meio ao caos, eu deixei um caminho preparado para você no primeiro link da descrição. É o passo a passo para desenvolver essa mentalidade inabalável. Não ignore isso se você quiser que as táticas funcionem. Porque sem esse controle, a próxima tática é impossível de executar. E ela é a mais devastadora de todas, a não reação como o insulto supremo. Em uma discussão acalorada, o que o seu oponente mais quer é a sua raiva. A raiva é validação. Se ele grita e você grita de volta, você está dizendo: você é importante o suficiente para me tirar do sério. Você validou a existência dele, vocês estão no mesmo nível. Mas o silêncio é o desprezo total. Quando alguém tenta te ofender, tenta te diminuir, e você responde com um silêncio calmo, talvez continuando a fazer o que estava fazendo, ou olhando através da pessoa como se ela fosse feita de vidro, você não está apenas ganhando a discussão, você está anulando a existência do agressor. É como privar um incêndio de oxigênio. A pessoa vai gritar mais alto, vai tentar escalar a agressão, porque ela está desesperada para provar que existe. Mas se você mantiver o silêncio, ela colapsa, ela se sente ridícula, ela se sente uma criança fazendo birra para um adulto que não se importa. Não há vingança maior do que a indiferença, não há resposta mais alta do que o silêncio. Responder é nivelar-se por baixo. Calar-se, olhando de cima, é a afirmação final de superioridade. Porém, cuidado, há um perigo mortal nessa estratégia. Existe uma linha tênue entre o silêncio misterioso de um rei e o silêncio vazio de um tolo. Se você ficar calado o tempo todo, mas não tiver nada por trás dos olhos, as pessoas não vão te temer ou respeitar. Elas vão apenas achar que você é lento, ou estranho, ou que não tem nada a dizer. O silêncio é a arma, mas ele precisa de munição, ele precisa de substância. Para que essa pausa funcione, para que esse olhar corte como uma navalha, o que acontece dentro da sua cabeça enquanto você está calado precisa ser muito mais interessante do que o que está acontecendo fora dela. Você não pode apenas estar quieto, você precisa estar fazendo algo muito específico enquanto os outros estão falando. Algo que a maioria dos homens modernos esqueceu como fazer, mas que é a base de todo o poder real. O nome dessa atividade invisível é caça. Quando você cala a boca, você não está simplesmente parado. Você está entrando em modo de coleta de dados. Você sai do palco, você não está simplesmente parado. Você está entrando em modo de coleta de dados. Você sai do palco e senta na cadeira do diretor. E é aqui que a mágica acontece. Porque 99% das pessoas com quem você interage estão desesperadas para serem as protagonistas do próprio filme. Elas estão tão ocupadas atuando, recitando seus roteiros, tentando projetar uma imagem de sucesso, inteligência ou simpatia, que elas se tornam cegas. Elas não veem nada, mas você, no seu silêncio, você vê tudo. Imagine a mente humana como um processador de computador. Quando você fala, você gasta uma quantidade absurda de memória RAM para formular frases, controlar o tom de voz, monitorar a reação do outro e garantir que você não está falando bobagem. Sua capacidade de processamento está toda voltada para fora. Você está renderizando a sua imagem. No momento em que você cessa o envio de dados, ou seja, quando você cala, toda essa capacidade de processamento se volta para a análise. De repente, o mundo ganha uma resolução 4K. Você começa a notar coisas que antes eram invisíveis no meio do ruído. Você percebe que, enquanto aquele seu colega de trabalho conta vantagens sobre um projeto, o pé dele está batendo freneticamente no chão, denunciando ansiedade. Você nota que quando sua namorada menciona um determinado nome, a pupila dela dilata ou a voz sobe meia oitava. Você vê a microexpressão de desprezo no rosto do seu chefe 1 milissegundo antes dele sorrir e dizer que está tudo bem. Isso é o que eu chamo de visão de raio-x social. O homem comum ouve o que é dito. O homem silencioso ouve o que não é dito.
Ele ouve as contradições, ele ouve o medo disfarçado de arrogância, ele ouve a mentira na hesitação. Pense em Sherlock Holmes. Ele não é um gênio porque tem um cérebro diferente. Ele é um gênio porque ele observa, enquanto os outros apenas veem. E você não pode observar se estiver ocupado tentando impressionar a sala com sua própria voz. Essa postura te coloca automaticamente em uma vantagem estratégica brutal, que a teoria dos jogos chama de assimetria de informação. A vida, meus caros, é um jogo de pôquer interminável. Cada vez que você abre a boca para dar uma opinião não solicitada, para contar seus planos ou para se justificar, você está virando suas cartas para cima na mesa. Você está mostrando seu jogo. Você está entregando munição de graça para quem quiser te derrubar. Por outro lado, quando você mantém o silêncio e deixa o outro falar, ele está mostrando as cartas dele. Ele está te dando o mapa do território. Ele está te dizendo o que ele valoriza, o que ele teme e onde estão os botões que você pode apertar mais tarde, se precisar. Sun Tzu, o mestre da guerra, chamava isso de a forma sem forma. Ele dizia: seja sutil até o ponto de não ter forma, seja misterioso até o ponto de ser inaudível. Dessa forma, você pode ser o diretor do destino do oponente. Entenda a profundidade disso. Se você não tem forma, você não pode ser atingido. Como você ataca uma névoa? Como você derruba um fantasma? Se o seu oponente não sabe quem você é, o que você pensa ou qual é o seu próximo passo, ele não consegue montar uma estratégia contra você. Ele fica paranoico, e um inimigo paranoico comete erros. Mas a substância do silêncio não é apenas sobre defesa e coleta de dados. É também sobre economia de mercado. Existe uma lei básica que rege tudo neste planeta, do preço do ouro ao valor das suas palavras. A lei da oferta e da procura. Tudo que é abundante vale pouco, tudo que é escasso vale muito. O homem que fala o tempo todo, que tem uma opinião sobre tudo, que preenche cada segundo de silêncio com piadas ou comentários irrelevantes, esse homem está inflacionando a própria moeda. As palavras dele são como dinheiro falso impresso sem lastro. Ninguém dá valor. Quando ele fala, as pessoas desligam o cérebro. É apenas ruído de fundo. Agora, olhe para o homem que fala pouco. O homem que passa 90% da reunião em silêncio absoluto, apenas observando, com aquele olhar de quem está lendo a alma dos presentes. Quando esse homem finalmente abre a boca, algo físico acontece na sala. A atmosfera muda. As pessoas param de mexer no celular, os pescoços se viram, o ruído cessa. Por quê? Porque a palavra dele é escassa. Ele criou uma demanda reprimida. O silêncio constrói a expectativa. E quando a expectativa é alta, o impacto da sua fala é multiplicado por 10. Você pode dizer a coisa mais simples do mundo, mas se ela vier depois de um longo período de silêncio deliberado, ela soará como uma profecia. Ela terá peso, ela terá gravidade. Isso é transformar o silêncio em autoridade. É deixar de ser um papagaio para se tornar um atirador de elite. O papagaio faz barulho o dia todo e não acerta nada. O sniper fica imóvel por dias, em silêncio absoluto, e resolve o problema com um único disparo. E há um benefício prático ainda mais sombrio, especialmente se você vive na selva corporativa moderna ou em ambientes sociais tóxicos. O silêncio te transforma no cofre. As pessoas têm uma necessidade quase patológica de confessar. Elas não suportam guardar segredos. E quando elas encontram alguém que não julga, visivelmente, e não espalha fofoca, porque não fala, elas começam a despejar informações privilegiadas no colo dessa pessoa. Se você for o homem silencioso no escritório, você saberá quem vai ser demitido antes do RH. Você saberá quem está traindo quem. Você saberá onde estão as alianças e onde estão as traições. Você se torna um buraco negro de segredos. E informação nesse mundo é poder político. Você não precisa se sujar na lama da fofoca para ter o controle da situação. Você só precisa ser o lugar onde a fofoca vai para morrer.
Mas aqui vai o aviso final sobre a execução, e isso é crucial para que você não destrua sua reputação. Existe uma diferença abismal entre o silêncio do sábio e o silêncio do arrogante. Muitos tentam aplicar essa técnica e acabam parecendo idiotas presunçosos. Eles ficam calados, mas com um sorrisinho de canto de boca, um ar de superioridade, como se estivessem acima de todos os mortais presentes. Não faça isso. Isso cria ressentimento, isso pinta um alvo nas suas costas. As pessoas vão querer te derrubar só para tirar esse sorriso da sua cara. O silêncio perigoso, o verdadeiro silêncio maquiavélico, deve ser neutro. Sua expressão não deve ser de desprezo, mas de um tédio leve, quase imperceptível, ou de uma atenção focada, mas ilegível. Você deve ser um espelho, não uma pintura. Quando as pessoas olham para você, elas não devem ver julgamento, elas devem ver mistério. O objetivo não é fazer com que elas pensem que você se acha melhor que elas. O objetivo é fazer com que elas não saibam o que você acha delas. Essa dúvida é o ácido que corrói a confiança do inimigo e a base onde você constrói o seu império. Você observa, você processa, você calcula e você só age quando a vitória é certa. Mas há um ponto onde toda essa estratégia de guerra termina, porque no final do dia as luzes se apagam. Você sai do campo de batalha do trabalho, das relações sociais, dos jogos de poder. Você chega em casa, fecha a porta e o mundo lá fora desaparece. E é nesse momento, quando não há mais ninguém para manipular, impressionar ou observar, que o silêncio deixa de ser uma arma contra os outros e precisa se tornar algo muito mais vital. Algo que a maioria dos homens modernos perdeu completamente, e por isso estão doentes. É quando o silêncio deixa de ser uma tática e se torna o único remédio capaz de salvar o que restou da sua alma. Você já parou para pensar no quanto custa a sua voz? E não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, de energia vital. A sociedade moderna nos vendeu essa mentira barata de que precisamos estar conectados o tempo todo, respondendo a cada notificação, preenchendo cada segundo de silêncio com uma piada, um comentário ou uma opinião que ninguém pediu. Mas a verdade brutal é que falar gasta. Cada palavra que sai da sua boca é um pedaço da sua energia que você entrega de bandeja para outra pessoa. É como se você tivesse um tanque de combustível limitado para usar durante o dia, e a cada conversa fiada, a cada discussão no trânsito, a cada explicação desnecessária para quem não quer te entender, você estivesse furando esse tanque. Você chega ao final do dia exausto, drenado, sentindo-se oco por dentro. E por quê? Porque você espalhou a sua essência por aí como se ela fosse lixo. É aqui que entra a distinção que separa os meninos dos homens, os carentes dos soberanos. A diferença abismal entre solidão e solitude. O homem fraco tem pavor do silêncio, porque para ele, o silêncio soa como solidão, soa como abandono. Se ninguém está falando com ele, ele sente que não existe. Ele precisa do ruído externo para validar a própria existência. Ele é como uma daquelas árvores que só ficam em pé se tiverem outras árvores ao redor para segurar o vento. Sozinho, ele quebra. Já o homem que entendeu o jogo encara o silêncio como solitude. E solitude não é estar sozinho, é estar em sua própria companhia e gostar do que encontra lá. É a preservação da alma. É fechar as pontes levadiças do seu castelo mental e dizer: aqui dentro, quem manda sou eu. Blaise Pascal, um gênio matemático e filósofo que viveu séculos antes de termos smartphones para anestesiar nossas mentes, disse uma frase que resume toda a tragédia humana. Todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de ficar sentado, quieto, sozinho, numa sala. Pense nisso por um segundo. Olhe ao seu redor. A maioria das guerras, das traições, dos divórcios, das falências, dos vícios, tudo isso nasce da incapacidade de ficar quieto. O homem não suporta o tédio, não suporta o vazio, então ele busca a ação, ele busca o caos. Ele trai a esposa porque o silêncio do casamento o assusta. Ele aposta todo o dinheiro porque a estabilidade o entedia.
Ele fala demais numa reunião e perde o emprego porque o silêncio o deixava ansioso. Nós criamos um mundo barulhento para abafar os gritos que vêm de dentro de nós. E vou te contar uma coisa, aqui, entre nós, algo que não costumo abrir, mas que você precisa ouvir para entender a gravidade do que estou dizendo. Houve uma época na minha vida em que eu era o oposto do que sou hoje. Eu era o animador de torcida. Eu achava que precisava ser o centro das atenções, o cara que tinha sempre uma história incrível, o cara que confiava em todo mundo. Eu achava que falar era criar conexão. Eu estava errado. Falar era, na verdade, entregar munição. Eu tinha um projeto, algo grande, algo que eu tinha construído com suor e noites sem dormir. E na euforia, na maldita necessidade de validação, eu contei meus planos. Falei sobre as estratégias, falei sobre os pontos fracos que eu ainda precisava corrigir, falei sobre meus medos. Falei para um amigo, numa mesa de bar, entre um copo e outro, sentindo aquele calorzinho momentâneo de ser ouvido. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, esse amigo lançou exatamente o que eu estava construindo. Ele usou as minhas estratégias para cobrir as falhas dele. Ele usou os meus medos para cobrir as falhas dele. Ele usou os meus medos para me manipular e me manter longe do mercado até que ele estivesse estabelecido. Eu perdi tudo, não só o dinheiro, mas a dignidade. Eu me senti violado. Mas a culpa não foi apenas da falta de caráter dele. A culpa foi da minha boca. Eu entreguei a faca, apontei para o meu próprio peito e disse: é aqui que dói mais, pode cravar. Depois da queda, veio o silêncio. Mas não foi um silêncio estratégico, foi o silêncio do fundo do poço. Eu passei semanas sentado no escuro do meu apartamento, olhando para a parede, sem televisão, sem música, sem conversar com ninguém. No começo foi torturante. A mente gritava, as memórias do fracasso rodavam em loop. A vontade de ligar para alguém, de gritar, de reclamar, era quase física. Mas eu aguentei. Eu deixei o silêncio queimar. E então, algo estranho aconteceu. Depois que a poeira baixou, depois que o vício em dopamina social passou, eu comecei a ouvir com clareza pela primeira vez em anos. Eu comecei a ver onde eu tinha errado, não só naquele negócio, mas na minha vida inteira. Eu percebi que eu passava tanto tempo tentando impressionar os outros que eu não tinha ideia de quem eu era. O silêncio deixou de ser meu inimigo e se tornou meu santuário. Foi ali, na quietude brutal, que eu me reconstruí. Eu parei de sangrar energia, eu comecei a acumular. E quando eu voltei para o mundo, eu não era mais o mesmo. Eu não precisava mais falar para ser notado. A minha presença bastava, porque agora ela tinha peso, ela tinha lastro. O silêncio é a única forma de liberdade real que nos resta. Eles podem rastrear seu celular, eles podem monitorar seus gastos, eles podem ver por onde seu carro passou, mas eles não podem entrar na sua cabeça se você não abrir a porta. O silêncio é o último refúgio da privacidade. É o único lugar onde você é verdadeiramente livre das influências, das propagandas, das opiniões alheias e da mediocridade coletiva. Então, aqui está o meu desafio. Não é algo fácil, vai doer, vai contra tudo que o seu cérebro viciado em estímulos quer. Na próxima semana, pratique a abstinência de palavras. Quando estiver em uma conversa e surgir aquele silêncio constrangedor, não o preencha, deixe ele estar lá. Sinta o desconforto subir pela sua espinha. Observe a outra pessoa se contorcer, tentar puxar assunto, rir de nervoso. Olhe nos olhos dela e apenas espere. Não pegue o celular quando estiver no elevador. Não ligue o rádio assim que entrar no carro. Não coloque um podcast enquanto lava a louça. Fique com você mesmo. No início, você vai sentir tédio, depois ansiedade, talvez até tristeza. Mas se você atravessar esse campo minado emocional, do outro lado existe uma clareza mental que vale mais do que qualquer dinheiro no banco. Você vai descobrir que a maioria das coisas que você dizia não serviam para nada além de drenar sua força.
você vai descobrir que ao calar a boca, você começou a ouvir o mundo. E quem ouve o mundo consegue prever os movimentos dele. O silêncio protege sua alma, blinda sua mente e recarrega sua energia. Ele te torna um mistério, um enigma, um homem perigoso num mundo de meninos barulhentos. Mas atenção, o silêncio é a defesa perfeita e a preparação para a guerra. Mas de nada adianta se proteger se você não souber o momento exato de sair da trincheira e atacar. Existe um timing perfeito onde o silêncio deve ser quebrado, não com palavras soltas, mas com uma agressão calculada que define o vencedor antes mesmo da batalha começar. Para saber como transformar essa energia acumulada em um golpe fatal, você precisa entender a próxima etapa. Como transformar essa energia acumulada em um golpe fatal? Você precisa entender a próxima etapa. Assista a este vídeo sobre o timing da agressão e descubra quando deixar de ser uma sombra para se tornar o pesadelo do seu oponente.